reinaremos naquela ceia, quando participaremos daquele banquete. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém, amém. Pode sentar, querido. A igreja precisa ansiar pelo céu, porque lá vai ser maravilhoso. A gente precisa buscar e desejar isso. Que bom, gente, que você veio para a gente adorar o Senhor juntos. Nós estamos no mês de março, terceiro mês do ano começando. E nós vamos iniciar uma série de mensagens. Na próxima semana agora, no dia 8, a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. Então nós queremos nos inspirar com histórias de mulheres da Bíblia. Então esse vai ser o tema para o mês de março, né? E eu estou fazendo a abertura deste tema, mas nos próximos domingos nós teremos aqui mulheres pregando e falando sobre histórias das mulheres da Bíblia e como essas histórias nos inspiram. O que a gente pode aprender com isso? Homens, não fechem o filtro, tá? Porque assim a gente pode aprender também com as mulheres, né? E nós ontem tivemos uma celebração de batismo maravilhosa aqui, né? Sempre é muito bom a gente receber gente nova no corpo de Cristo. E nós temos testemunhos de vida. E então hoje a Flávia tomou coragem, né? Para compartilhar conosco um testemunho. E eu quero chamar então a Flávia e a Wanda aqui. Deixa eu pegar esse microfone. Para a gente ouvir uma história, né? Porque o testemunho é uma história, certo? Testemunhos são histórias. São histórias... Oi? Sem fio? Está funcionando? Então vai lá. Os testemunhos são histórias, são as nossas histórias com o Senhor, né? E a Flávia tem uma aí para contar. A Wanda veio para dar um apoio, mas também porque a Wanda fez parte dessa caminhada. Então vamos lá. Bom dia. E ela é médica, já abençoando muitas pessoas, né? Com seu conhecimento, com seus estudos. E nós queremos contar um pouquinho de um testemunho. Nós temos bastante, mas hoje é culto, é dia do Reinaldo, não é nosso, né? Então, é dia do Senhor. É dia do Senhor. Perdão, mas dia do Reinaldo falar, desculpa aí, né? Dia do Reinaldo pregar, não é nosso dia de pregar hoje. Então, é o dia do Senhor que nós queremos celebrar com muita alegria. E eu e a Flávia queremos contar um dos episódios que nós duas vivemos juntas. Então, vou passar para ela. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Estou nervosa, mas... Normal. Mas é uma coisa que eu aprendi, se é a vontade de Deus, a gente tem que ir com medo mesmo. Verdade. Quando eu conheci a Wanda, eu tinha 18 anos, eu estava no primeiro período da faculdade de medicina. Eu fiz em Taubaté e eu fui para lá, já querendo voltar para Curitiba. Então, eu fui querendo transferir. E nesse período eu conheci a Wanda. Na verdade, meus pais conheceram a Wanda primeiro. Eles foram na casa dela, ele orou com o meu pai e eles contaram dela para mim. E eu falei, não, eu quero conhecer essa mulher, eu quero orar com ela também. Daí eu fui na casa da Wanda, ela falou de Jesus para mim. Eu aceitei Jesus, não lembro exatamente se foi naquele dia. Uau. Foi naquele dia mesmo, então. Foi lá para aceitar Jesus. E a gente começou a orar junto. Eu estudei bastante para a prova de transferência que teve aqui em Curitiba. Passei, tinha 40 candidatos, eu passei em primeiro lugar, graças a Wanda orando ali comigo. Graças a Jesus. E graças a Jesus, com certeza, né? E vim para a faculdade em Curitiba, aconteceram muitas lutas, não foi do jeito que eu imaginava que ia ser. E aos poucos a gente foi percebendo que aquilo não era a vontade de Deus. Transferi de novo para Taubaté, passei em primeiro lugar de novo, graças a Deus. E a Wanda ali sempre orando junto comigo. E ela foi na minha casa antes de eu voltar para Taubaté e me deu uma palavra, que ela vai contar aqui. Que enquanto eu orava por ela, Deus me deu essa palavra que, confesso que na hora nem eu entendi, porque glória a Deus pela moça dedicada que a Flávia é, estudiosa, muito, muito, muito. Então, eu não via muito problema. Mas como eu orei e o Senhor falou comigo, eu decidi dar para ela isso, né? Isaías 45:2 diz assim: eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas.
Arrebentarei os portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor. Daí, naquele momento, eu fiquei, tá, né, mas o que quer dizer isso? Daí eu lembro que a minha mãe olhou para a Wanda e falou, nossa, mas vai ser uma coisa tão difícil assim, ela já passou, o que pode dar errado, né? Tá bom, a gente chegou lá, fui fazer a matrícula, tinha passado a minha nota, né, passei, não tinha nada para dar errado, teoricamente, só que a minha carga horária da minha faculdade lá em Taubaté era maior do que o que eu tinha feito o segundo período aqui. E isso deu um problema lá. Eles falaram, a gente não pode fazer sua matrícula, a gente não pode aceitar você aqui, porque a carga horária não bate. Você vai ter que perder um semestre e a gente não tem como aceitar. Daí eu falei, meu Deus, eu já cancelei a da faculdade em Curitiba, eu vou ter que prestar vestibular tudo de novo, e agora o que eu vou fazer? Mandei mensagem para a Wanda nesse momento, e daí ela não me respondeu, porque Não. aconteceu, respondeu, mas aconteceu. É que foi assim, no momento que eu peguei o celular, ela mandou a mensagem, todo mundo meio que desesperado, assim, Wanda, o que aconteceu? Você deu aquela palavra e agora? E não vai dar certo, e a Flávia está nervosa e tá. Daí eu peguei o meu celular, estava sem bateria, quase acabando a bateria, eu pus lá para ligar e fiquei de costas para a porta e fotografei aquele texto ali de Isaías. E, mandei. Quando eu fiz isso, eu estava sozinha em casa, meu esposo estava trabalhando, e eu senti uma coisa assim, meio que esfregava, e de canto de olho eu olhei assim, e já dizia assim, vai para o sofá, vai para o canto, vai para o canto, vai para o canto. Pensa que terror. Eu fui assaltada dentro da minha casa, eles fizeram um arrastão no condomínio onde eu moro, e a última casa, uma das últimas, é a minha, lá embaixo, e ele veio, me abordou com um revólver e fez eu ficar lá no sofá, quieta lá, sem se mexer. Enquanto isso, eles limparam a casa, levaram todos os eletrônicos e as coisas melhores que tinha na casa. E eu ali. Depois eu termino de contar o que Jesus fez nesse dia. Eu vi Jesus esse dia. Eu conto no final. Só que pela palavra que a Wanda tinha dado, eu falei, não, vai dar certo, né? Que eu lembrei do que aconteceu e tudo, e daí nesse momento ela estava sendo assaltada e tudo. Não respondi mais, né? Daí não respondeu mais, mas chegou o coordenador do departamento de medicina e falou comigo, eu vou falar com todos os seus professores, se eles falarem que você é uma boa aluna, você vai voltar, e a gente vai dar um jeito. Eu falei, então vai dar certo, vai dar certo, porque eu sempre fui muito próxima dos meus professores lá em Taubaté. E ele falou com todos os professores e falou, ok, você vai voltar, a gente vai dar um jeito. Eu tive que fazer aula com outros cursos, foi um caos o terceiro período, mas deu tudo certo. Nesse momento, por mais que tenha sido uma palavra, uma experiência muito intensa com Jesus, eu não tinha entendido tudo, porque eu não conhecia Jesus direito, eu fiz discipulado com a Wanda, eu fiz muita coisa, antes de conhecer a Wanda, eu não tinha o costume de ler a palavra, eu não sabia nem orar direito. Sabia, mas daquele jeito, né, que eu era católica antes, então eu não tinha, era um jeito diferente de orar. Eu fui aprendendo as coisas, né, calma. E eu fui percebendo que quando a gente não entende, né, que Deus tem um propósito para a gente não está aberto para fazer que a vontade dele seja feita na nossa vida, a gente fica travado. Então, não foi naquele momento ali, acabou as lutas. Eu tive muitas lutas durante a faculdade toda, então a Wanda orou muito comigo nesses 6 anos e até hoje continua, né? E eu tive que deixar muitas coisas para trás, inclusive um relacionamento que o Reinaldo orou comigo, inclusive no Seja Livre, né? E naquele momento que eu fui vendo o que Deus queria para mim e fui abdicando de certas coisas da minha vida, deixando para trás, e eu aceitei, principalmente mais nesse ano, né? No ano novo eu falei, eu não vou pedir nada, não vou nem pedir saúde, eu sempre peço alguma coisa no ano novo, esse ano não vou pedir nada, eu só quero que seja feita a vontade de Deus na minha vida. E 2 semanas depois disso, 3 coisas que eu tinha escolhido na minha vida em 2023, de um dia para o outro, eu acordei e falei, eu não quero mais isso, e mudou. Então, quando a gente entende qual que é o propósito e a vontade de Deus para a nossa vida, as coisas começam a dar certo. Claro que a gente sempre vai ter batalha, sempre vai ter luta, né?
E esse mês a gente vai falar sobre histórias que inspiram, e eu sou muito grata por tudo que Deus tem feito na minha vida, na vida de todos nós aqui. E eu queria muito agradecer a Wanda, porque a fé dela me inspirou a conhecer Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Mas eu quero encerrar, para dar mais uma aguinha na boca de vocês. Nesse dia, quando eu sentei lá no sofá, os assaltantes diziam assim, não olha para mim, não olha para mim. E eu fiquei de cabeça baixa, e eu realmente não olhei. E aí, de repente, eu ouvi uns gritos de uma criança, dizia, pelo amor de Deus, não me leve, não me leve. E eles gritavam assim, joga no porta-mala, joga no porta-mala. Aí eu comecei a orar, Jesus, me salva, o Senhor já está me salvando, Jesus, o Senhor já está aqui comigo. Não deixe eles levarem essa criança, Jesus, por favor, traz ele aqui. E continuei assim, de cabeça baixa. De repente, eu sinto... Eles jogaram o menininho em cima de mim, o menininho chorava, e eu abracei o menino aqui no meu peito. E nesse momento que eu pus aquela criança no meu peito, que ele chorava muito, ele gritava. Gente, sério, eu não sou maluca, tá? Desceu uma cortina sobre nós, assim. E essa cortina branca, uma luz que brilhava numa intensidade, que eu senti uma paz, assim, uma serenidade, como nunca antes, sim, uma delícia. E aí o menininho foi se acalmando, e eu com ele aqui, ele foi se acalmando, e aí os assaltantes fecharam a casa, jogaram a chave para o lado de fora e foram embora. E aí o menino, daí eu soltei ele, claro, né, eu já tinha quase sufocado o menino de tanto, aí soltei o menininho e saí, eu moro na 7ª casa, eu fui até a 1ª casa. E até então eu ainda estava bem, normal, calma, tranquila, percebi ainda aquela paz, já não estava olhando a cortina que eu via, aquela luz que brilhava, que quase me cegava. E eu creio, isso foi Jesus. E aí, quando eu cheguei na casa da frente, eu sentei, e aí a Wanda voltou, eu perdi o movimento das pernas, eu não consegui mais andar, e daí eu comecei a chorar. Daí eles pediram quem eles podiam chamar, e o primeiro nome que me veio na memória foi a Lu. Chama a Lu, que ela me leva para o hospital. E a Lu me levou para o hospital, e levou sem documento, sem nada, e glórias a Jesus. Eles me tiraram do carro, na cadeira de rodas, carregando, 2 homens me carregando, me puseram na maca, e o hospital me atendeu, me medicou, sem carteira, sem documento, sem lenço, sem documento, sem nada. Eles me atenderam, e glória a Deus, eu acordei, era em torno, começou a acontecer 14h30 da tarde, e eu acordei 9 horas da noite com a médica, falando para outra médica, minha filha amada, que está ali, falando os termos médicos, que eu não entendi nada de médico para médico, né? Mas glória a Deus, eu estou aqui. Amém. E glória a Deus, eu quero deixar esse texto assim do meu chamado para vocês, que às vezes as pessoas perguntam assim, você não tem medo dessas coisas que acontecem com você? E eu digo que não, porque eu recebi esta palavra um dia, sabe? Então disse Jesus, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, amém, mas quem não crer será condenado. Aos que creem será dado o poder de fazer estes milagres. Expulsarão demônios pelo poder do nome e falarão novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então. Glória a Deus. Obrigado, gente. Obrigado, Flávia, pela coragem. Isso aí, gente. Foi abençoada com esse testemunho? Né? E certamente existem muitos outros, né? E muitos mais. E você carrega testemunhos assim. Você carrega histórias como essa. Eu quero dar uma introdução, então, para essa série de mensagens. E eu escolhi uma história. E por que a gente pensou em falar sobre histórias que inspiram? Aprendendo com as mulheres da Bíblia. Primeiro, como eu já falei, porque esse mês é um mês que se fala sobre isso, mas também para a gente poder trazer uma visão bíblica e equilibrada a respeito da mulher. Né? A Bíblia não é machista, ao contrário do que muita gente fala.
né? As sociedades, muitas vezes, elas reagem desse jeito. E a gente sempre vai ter que conviver com situações de intolerância, de preconceito e tudo mais. E em toda a história da humanidade houve isso, né? E muitos contextos de história nas quais a Bíblia são relatadas são contextos de sociedade, onde muitas vezes a mulher não tinha o seu papel, o seu espaço na sociedade. Mas isso não impedia de Deus usar essas mulheres. E se você for ler do Antigo ao Novo Testamento, existem histórias fantásticas que foram contadas e foram vivenciadas por mulheres, mesmo num contexto onde ela não era valorizada. Então não se preocupe com isso, ok? Não se preocupe com o que a sociedade está falando, com o que o mundo está falando. Se preocupe sim em ser uma mulher usada por Deus e ter um testemunho que você carrega, e ter uma história que você carrega. Então a gente quer falar sobre esse tema para valorizar a mulher, para falar da sua posição como cristã nessa sociedade, para falar que, assim como Deus usou em toda a história mulheres, Ele continuará usando e você pode ser uma delas, né? Nas histórias da nossa vida, nós podemos carregar esta mensagem. Agora eu quero ler com vocês, então, a história de uma mulher, que está narrada em todos os evangelhos, mas eu escolhi o evangelho de Marcos, capítulo 14, do verso 3 ao verso 9. Aqui Jesus já estava de volta a Jerusalém, e ele estava na iminência de ser morto, certo? Faltavam aí alguns dias para Jesus ser crucificado e morto. E diz aqui, enquanto isso, Jesus estava em Betânia. Betânia era uma cidade que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, muito próximo. Era uma aldeia onde morava Maria, Marta e Lázaro. Ele estava na casa de Simão o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: deixem-na em paz. Por que a criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Segura um pouquinho esse versículo aí, por favor, Rafa. É nesse último versículo que eu quero me deter. E eu dei como tema para essa mensagem uma história contada em todo mundo. Porque aqui Jesus afirma para aquela mulher e para todos aqueles que estavam ali: onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Algumas coisas curiosas nesse texto. A primeira delas é que aqui não cita nem o nome dessa mulher. Se a gente tentar recriar esta cena, e eu gosto muito de fazer isso, porque é assim que você traz uma vida profunda às Escrituras. Se você entrar neste lugar, nesta casa de Simão, neste lugar onde Jesus havia sido convidado para estar, e estavam ali homens importantes, e de repente entra esta mulher com este perfume caríssimo, quebra este vaso, quebra todo o protocolo também daquela reunião, daquele jantar, e se torna, sem mesmo que ela quisesse, o centro da atenção daquilo que estava acontecendo. Porque a partir dali, aquela mulher, ela se tornou o centro de atenção de Jesus.
Porque enquanto aqueles homens e aqueles fariseus que estavam em volta começaram a questionar a respeito até mesmo da própria conduta daquela mulher e do próprio caráter de Cristo, porque lá em Lucas, quando narra sobre isso, sabe o que os homens estão falando? Será que este homem não é profeta? Será que ele não sabe quem é essa mulher? Porque essa mulher é uma pecadora, é uma prostituta. E de repente Jesus permite que aquela mulher ofereça esta ação maravilhosa sobre ele. E isso traz então um ambiente muito forte ali. E Jesus encerra essas palavras dizendo: esta história vai ser contada. Aquela mulher estava num contexto onde ela estava sendo desprezada, onde ela estava sendo julgada, onde existia preconceito. Mas nada disso impediu aquela mulher de fazer aquilo que ela intencionava fazer. Ela foi ali com aquele intuito. Mulher gosta de perfume, não é verdade? A maioria, normalmente. E aquela mulher, ela traz aquele vaso de alabastro com aquele perfume caríssimo. A Bíblia vai dizer que o custo daquele perfume, e foi sobre isso que os homens estavam preocupados, né? O custo daquele perfume era de 300 denários. Sabe o que representava 300 denários? O trabalho de 300 dias, quase um ano de salário. Quanto que você ganha aí? Teu salário do ano, né? Se a gente jogar por baixo, no mínimo aí, uns 15 mil reais por ano. Alguns mais. Aí imagina, 15 mil reais o preço de um vidro de perfume. E aquela mulher, talvez guardando aquele perfume por alguma razão, ela entendeu que aquele era o momento. Aquele era o momento daquele perfume caríssimo ser usado. Talvez ela tivesse ganhado aquele perfume dos seus encontros amorosos com pessoas da sociedade, com homens ricos. Talvez ganhado de uma forma não exatamente honesta, mas ela decide dar um destino para aquele perfume, que seria lembrado em toda a história. E neste ambiente, então, Jesus ama esta mulher. Jesus, lá no Evangelho de Lucas, ele dá uma lição para aqueles homens. E ele diz para Simão: eu cheguei na tua casa e você não me ofereceu água para lavar os meus pés, o que era uma coisa comum acontecer na sociedade, porque eles vinham das estradas poeirentas, né, daqueles vilarejos. E Jesus falou: você não me deu água para eu lavar os pés, mas aquela mulher lavou os pés com as suas lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Quando eu cheguei na tua casa, você não me beijou, que era uma prática comum entre homens de saudação, o que a Bíblia vai chamar depois de ósculo santo. Mas essa mulher não parou de beijar os meus pés. Essa mulher me amou com um amor que precisa ser contado. Independente de quem ela era e da história que aquela mulher teve. A partir desse encontro, a história dessa mulher mudou completamente. E eu quero trazer alguns ensinamentos aqui. A gente está usando a história de uma mulher, mas você, homem, pode também ser aquele que entra numa casa e enfrenta todos os preconceitos para dar a sua declaração de amor a Jesus. Às vezes a gente, como homem, a gente é um pouco mais rígido, né? Para nos expressarmos diante do Senhor, para declararmos que o amamos, né? Como é que é isso? Eu declarar para um homem que eu amo ele, né? Mas com Jesus a gente pode fazer isso. Aliás, até eu estava pensando quando a gente estava cantando aqui, Jesus não tem problema com gênero, tá? Porque a Bíblia fala que Deus é pai. Mas a Bíblia fala que a igreja é uma mulher, é a noiva. Nós somos a noiva de Cristo. E, portanto, a gente precisa agir e se inspirar. Eu sempre penso, né? A mulher tem muito a respeito da beleza, a respeito da delicadeza, a respeito da sensibilidade para nos ensinar, né? A gente que é meio ogro às vezes, né? A gente que é meio, né, grosseirão e durão com algumas coisas,
né? Então, a gente precisa aprender com essa sensibilidade. Vamos lá, então. Primeira coisa que eu quero falar para todos vocês aqui é o seguinte: toda história carrega um ensinamento. Toda história traz um ensino. Nós podemos aprender com a história das pessoas. E eu fiquei feliz de ouvir a história da Flávia aqui. Da luta que ela enfrentou. Ali ela teve uma experiência com o Senhor. Ali ela viu a palavra de Deus se cumprir. Porque a promessa de Deus sobre a vida dela é: eu irei adiante de ti. Então recebe esse ensinamento na tua vida. Qual é a luta que você está enfrentando hoje? Ela enfrentou a batalha dela. Como ela mesma disse, não foi uma coisa simples e tão fácil. Talvez ela perdesse até mesmo um período, né? Mesmo assim, ela teve que ter os seus enfrentamentos, mas a palavra de Deus é: eu vou à frente de você, eu vou desembaraçar os seus caminhos. Qual é o seu problema hoje? Receba isso na sua vida. Cada pessoa carrega histórias de vida, e você está cheio dessas histórias dentro de você. Muitas histórias boas, mas também talvez muitas histórias ruins. Muitas histórias difíceis, as quais a gente não quer contar. Mas essas histórias, muitas vezes, podem inspirar a vida de pessoas que hoje estão passando por uma mesma situação que um dia você passou. Por uma mesma luta que um dia você enfrentou. Jesus, ele usa esta cena desta mulher, e lá em Lucas isso vai ficar muito claro, para ensinar sobre amor e perdão. Porque aqueles homens que estavam ali participando daquele jantar eram religiosos demais, julgadores demais, críticos demais. E lá em Lucas, no final dessa história, Jesus vai dizer: os pecados dela, que são muitos, ou seja, Jesus conhecia aquela mulher. E Jesus sabia a história que ela carregava. Foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Então o que a gente entende nesta história aqui é que aquela mulher já tinha tido uma experiência com a graça de Jesus. Aquela mulher já tinha, talvez em algum momento, ouvido da boca de Jesus: não importa o seu passado, se você se arrepende, os teus pecados são perdoados. E eu quero te conduzir para uma nova vida, um novo destino. Essa é a história de todos nós. Como eu falei ontem aqui, a nossa história precisa ser marcada do antes e o depois. Do antes de Cristo e depois de Cristo. Assim a história da humanidade é marcada, mas a minha precisa ser marcada também. Antes de Cristo eu tinha uma história. E agora eu tenho uma outra história. E a gente precisa sempre aprender com os ensinamentos que essas histórias carregam. Agora, uma pergunta que eu faço para você é: qual é a sua história? A sua história de vida? O seu passado? Quais são as feridas? Quais são os momentos difíceis que você passou? Ou então, quais são os momentos de glória? Quais são as vitórias alcançadas? Essas histórias precisam ser contadas, porque a gente carrega isso. Todos nós temos muitas histórias de vida para contar, e nós não podemos nos calar. E isso é uma coisa que eu quero que mude aqui nesse nosso contexto, nesse nosso ambiente de culto, porque nós precisamos um dia ter que falar para as pessoas: olha, hoje não vai dar para você testemunhar, não, vai ter que deixar para daqui a 3 meses, porque já tem fila de testemunho. Pessoas querendo contar as suas histórias. Tá certo que quando a gente conta uma história, a gente expõe um pouco de nós. Mas essa história vai com certeza abençoar a vida de pessoas. E nós não podemos nos calar. E como eu falei, o testemunho é uma história. É uma história que nós vivemos com o Senhor. Existem muitas histórias do nosso passado que muitas vezes a gente quer esquecer. Mas quando nós temos um encontro com Cristo, essas histórias ruins do nosso passado, elas acabam sendo realçadas na graça de Jesus.
E daí nós vemos uma história tão trágica e tão difícil e de tanta dor no nosso passado, mas quando nós temos um encontro com a graça, Jesus ressignifica essa minha história. Porque Jesus me dá uma nova vida. Jesus fala que meus pecados foram perdoados. Jesus fala que Ele esteve conosco na nossa dor e no nosso sofrimento. E que a graça dEle é suficiente para nós. Quando nós caminhamos com Jesus, toda a nossa história está carregada da graça de Deus. Dessa graça que nos alcançou. E daí não importa mais o que era a nossa história no passado. E nós podemos sim contar essas histórias do passado, mas sempre falar, mas em Cristo Jesus, a minha vida foi ressignificada. Em Cristo Jesus eu alcancei a vitória. Em Cristo Jesus eu fui perdoado. Em Cristo Jesus eu fui transformado numa nova criatura, numa nova pessoa. Há muita gente querendo ouvir a sua história. A história que você tem para contar, e às vezes você tem medo de contar. Às vezes você tem receio de abrir o seu coração. Sempre quando pessoas me procuram para um aconselhamento e contam coisas profundas da sua vida, eu digo, obrigado pela confiança de contar a sua história. Mesmo que seja uma história de dor e uma história de sofrimento, mas é para isso que nós estamos aqui como igreja, não é verdade? Para a gente se sustentar um ao outro, para a gente suportar um ao outro, para a gente se alegrar na alegria, mas para a gente se entristecer também na tristeza e no choro. Não importa a história, importa que ela carrega muito de Deus na sua vida. E se você está passando por uma história hoje difícil, olhe para trás e veja todas as histórias de superação, de vitória que você já alcançou. Naquele momento específico, quando aquela mulher estava naquela reunião, naquele jantar, coloque-se no lugar daquela mulher. Você acha que foi romântico? Ai, que bom, eu vou contar uma história aqui que todo mundo vai ouvir sobre ela. Como estava aquela mulher diante daquele cenário, cercada por homens ávidos, por julgamento, por crítica, severos na sua fala. Mas aquela mulher estava tão segura ali aos pés de Jesus. Ontem, depois do nosso culto, eu fiquei ministrando uma pessoa que eu nem conheço direito, mas é uma pessoa com quem eu tenho contato, já participou com a gente aqui. E ele me falou, pastor, são tantas críticas, são tantas calúnias. Eu disse, meu querido, se aproxime de Jesus e ouça aquilo que Jesus fala a seu respeito. Tenha uma consciência limpa diante de Deus. E não sofra com aquilo que falam a teu respeito. O que importa é o que Jesus fala a teu respeito. Para aquela mulher ali naquele momento, o que importava era o que Jesus falava a respeito dela. E não aquelas críticas tão levianas que aqueles homens estavam fazendo. E a fala de Jesus para aquela mulher é que ela muito tinha amado a Ele. E por isso ela tinha sido muito perdoada. E depois ele fala, aquele que pouco ama é porque pouco perdoa. Porque não entende a profundidade da graça. Não houve nenhuma glória naquele momento. Pelo contrário, houve vergonha, houve constrangimento, houve crítica, houve exposição. Mas aquela declaração no final dessa história, certamente ficou na cabeça de todos que estavam ali. E nós estamos falando dessa mulher hoje, mais de 2000 anos passados. Contando a história desta mulher. Todos os evangelhos narram esta história. Que história! Será que valeu a pena para ela a exposição? Será que valeu a ela passar por aquela situação de constrangimento? Será que valeu para ela desperdiçar aquele perfume caríssimo nos pés de Jesus? Aliás, Jesus fala uma coisa curiosa aqui, porque assim, Jesus estava próximo da sua morte, e como um autor uma vez falou, o ambiente desta cena aqui era um ambiente de morte, sobre Jesus e sobre os discípulos. Jesus sabia o que estava para acontecer naqueles dias, mas ninguém ali que estava naquele jantar, estava nem aí com isso.
Ninguém estava preocupado em consolar Jesus, sabendo ele que dali a alguns dias ele ia ter que suportar a cruz. Mas aquela mulher entendeu isso. Por isso que ele diz, ela me ungiu para a minha morte. Aquela mulher trouxe aquele perfume caríssimo, porque assim era o costume de ungir e trazer perfumes, né? Já que a morte tem um cheiro de morte. O perfume envolvia o corpo, porque aquela mulher sabia do sofrimento e do batismo de sofrimento que Jesus estava por passar. Qual é a sua história? Pode ter sido uma história de vergonha, pode ter sido uma história de abuso na sua infância, pode ter sido uma história de você ter sido desprezado, mas é a sua história, e quando você tem um encontro com Jesus Cristo, Ele pega essa história de desgraça na sua vida, e Ele manifesta a graça dEle, e essa história, que poderia ser para a tua destruição, ela é uma história que vai ser contada para a salvação de muitos, e para que muitos reconheçam o poder de Deus. E por fim, uma coisa óbvia, histórias precisam ser contadas. Quem costumava contar história para os seus filhos aqui quando pequeno? Vive, você conta história para o teu filho? Né? A gente contava histórias para as nossas filhas. E muitas vezes contávamos a nossa história de vida, a história da nossa família, ou então histórias bíblicas. Contávamos a respeito destas histórias. E isso então trazia ensinamentos, trazia momentos de conversa. E assim é na nossa vida. Muitas vezes as pessoas falam, pastor, eu não sei evangelizar. Daí eu te pergunto, você não sabe contar a sua história? Alguma delas, a sua história, Renata. A história do porquê você tem essa dificuldade nas suas pernas, de tudo que você passou, das cirurgias que você passou, da tua dor, você não conhece essa história? Conhece muito bem. Tem muita gente sofrendo hoje, que precisa ouvir a sua história. Que precisa entender como que você consegue viver hoje com essa história. Eu consigo viver porque um dia eu encontrei com Jesus. Eu consigo viver porque um dia a graça dele me sustentou e é assim que eu tenho vivido. Eu tenho uma história, aliás, eu tenho muitas histórias. Eu tenho a história de ter levado um tiro em 2016, saindo da igreja, e ter ficado entre a vida e a morte. 5 dias na UTI, uma bala instalada na L5, a milímetros da medula. Eu tenho história de milagres para contar, e você acha que eu vou me calar diante disso? Esta minha história é a oportunidade de falar da grandeza de Deus, de um Deus que me socorreu, de um Deus que esteve comigo, de um Deus que cuida de mim. Eu não estava abandonado naquele momento, eu não estava sozinho, Deus não tinha me largado. Deus tinha propósitos, e propósitos grandes. Nós precisamos contar as nossas histórias, nós estamos muito calados a respeito da nossa história de vida. Mas existe um tempo agora onde nós precisamos deixar de nos calar. Como que passou a ser a vida dessa mulher depois desse encontro com Jesus? O que você acha? Que foi a vida dessa mulher depois deste momento que ela viveu? Quando ela se viu ali diante de um tribunal sendo acusada e julgada pelos homens, mas ouviu da boca do próprio Jesus: eu recebo todo esse amor que você está me dando, e eu te perdoo de todos os pecados, portanto vá e não peques mais. É uma nova vida, é um novo tempo. Essa foi a história dessa mulher. Certamente ela nunca foi a mesma pessoa depois desse encontro. Assim como nós também não podemos ser a mesma pessoa quando temos um encontro com Jesus. E daí Jesus diz algo poderoso no final desse encontro. E ele não diz somente para aquela mulher, ele diz para todas aquelas pessoas: olha, isso aqui que vocês estão presenciando aqui, será contado em todo lugar onde o evangelho for pregado. Jesus está esperando histórias como essa. Talvez ele está dizendo para você: a sua história vai ser contada para muita gente, e vai ser instrumento de Deus para salvar
Muitos. Existem encontros que nós tivemos com o Senhor que precisam ser contados. Aquele encontro que eu tenho no secreto. Quando o Senhor ouve a minha oração. Quando eu me desfaço em lágrimas. Quando eu me prostro, eu me ajoelho clamando ao Senhor. Mas talvez ali 1 dia, 2 dias ou alguns dias depois. Eu exulto pela vitória e pela resposta do Senhor. As minhas histórias com Deus, aqueles momentos onde eu vou lá, pego algo preciosíssimo e digo, Jesus, deixa eu derramar nos teus pés esse perfume caríssimo que eu estou guardando. E Jesus recebe este ato e esta boa ação. Estes são os testemunhos que a gente carrega. Então, nesse mês de março, a gente vai ouvir sobre isso. Mas saiba que você carrega histórias que inspiram pessoas. Histórias que precisam simplesmente sair da sua memória e do seu coração e precisam ser contadas. E eu vou deixar aqui um desafio para você que você pode começar agora. Eu quero que você pense em 2 ou 3 histórias que você viveu com Jesus. A Flávia já contou uma aqui. Histórias que você viveu com Jesus. E que você vai decidir, nessa semana que está começando, contar na sua célula e contar para mais 2 ou 3 pessoas. Só para você fazer a prática daquilo que a gente está falando aqui. Pense em 2 ou 3 histórias. Histórias que impactaram a sua vida. Histórias que mexeram com você. Histórias da experiência que você teve com Deus. E pense, e pergunte a Deus, Senhor, com quem o Senhor quer que eu conte essa história? Ou para quem o Senhor quer que eu conte essa história? E faça isso. Simplesmente faça isso. Deixa o Espírito de Deus fazer o restante. E se tiver oportunidade, se tiver uma recepção, se tiver uma sinergia quando você contar essa história, deixa Deus te usar. Porque o mesmo Deus que agiu na sua vida, é o Deus que vai agir na vida dessa pessoa, porque Ele é o mesmo. E o amor dele é o mesmo. Agora a gente vai participar da ceia, eu quero te convidar a ficar em pé. Quero pedir Leônidas e Noeli, Anselmo e Wanda, por favor, posicionarem ali para servirem. Nós vamos participar da ceia.